falar do momento mais importante da minha vida, né? 19 de dezembro de 71, quando o Atlético foi campeão brasileiro. Passou pela marcação de um combate, ainda com o Humberto Ramos, vai a linha de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para Darinho, cabeça na bola, gol! Campeão do Brasil, gol do Atlético na Guanabara, Darinho. Humberto Ramos, a minha pergunta é simples, mas primeiro eu quero ilustrar. O momento mais importante da minha vida de jogador foi aquele passe maravilhoso que você deu para mim fazer o gol do título. Agora a minha honradez foi reconhecer a tua jogada, dizendo que o gol foi 95% jogada do Humberto Ramos. Humberto Ramos, o que você acha disso? O Dari, com essa humildade que ele tem, né, e essa generosidade de coração, falando isso me deixa até muito emocionado. Mas eu posso dizer para vocês que ali a jogada e o gol não foi do Humberto Ramos e Dari, foi de um Atlético, de todos. E naquele momento ali, era uma equipe, era um time jogando, né? Como o Tele falava pra gente, vai pra cima mesmo, o jogo é pro gol e pra cima. E naquele momento, eu nem sei como é que foi, eu fui passando e tal, e quando eu meti no segundo pau, e a gente já fazia isso, eu fazia sempre com o Dari, de um lado e do outro, o Ronaldo fazia também, isso aí era quase que sempre treinado, e eu falei, vou meter pra lá, e o Dari vai aparecer por lá. Quando eu meti a bola, apareceu o Dadá, parou no ar como beija-flor e fez aquele gol maravilhoso, inesquecível e memorável. Ronaldo, o jogo estava muito difícil, tínhamos tomado uma bola na trave, não sei se foi o Zequinho ou o Jairzinho, a coisa estava difícil. Em que momento do jogo você sentiu que nós poderíamos ganhar o jogo e que o campeonato, o título era nosso? Eu achei o time do Atlético na época estava muito tranquilo naquele jogo. Apesar de que o Botafogo, uma bela equipe, belos jogadores, eles tinham mais volume de jogo, nós tínhamos mais posse de bola. Eu não sabia que uma hora para outra ele podia decidir o jogo. E foi o que aconteceu, foi uma escapada do Humberto, cruzou, dá felicidade de fazer o gol, e ali eu achei que ali acabou o jogo. O Milton Santos, na época, não era treinador, começou a apelar para o juiz, eu vi que o time dele se nosteou totalmente, aí seguimos o jogo até conquistar o título que nós conquistamos. O Sul é um jogador, ele e o Odair, os mais veteranos do Atlético. O Sul já tinha 8, 9 anos profissional já, em 71. Tinha jogador Vila, no Cruzeiro, Atlético, gente. A experiência que ele passou para a gente, para a moçada mais nova, foi muito importante. E eu quero perguntar ele o seguinte, se ele estava acreditando no Atlético desde o início do campeonato, no nosso título, se conquistava o nosso título. Apesar de eu quase não ter jogado em 71, o titular era o Renato, a gente viu o trabalho do Tele, viu a amizade que existia aqui, então eu passei a acreditar no Atlético que poderia ganhar o Campeonato Brasileiro, num jogo em Recife contra o Sport, em que nós estávamos perdendo de 1-0 e viramos para 3-1. Esse jogo eu vi que o Atlético tinha condição de ser campeão brasileiro. Eu queria perguntar ao Beto, que estava no Maracanã naquele dia, toda a sensação que ele sentiu durante o trajeto Maracanã e a sede do Galo. A sensação é uma sensação ímpar, né? É uma sensação de que nós estávamos mandando no mundo, né? Porque campeão de 71, uma equipe não tão conhecida, né? no Brasil, por causa da época, mas a sensação é a sensação assim que a gente guarda na memória e com o coração bem satisfeito, né? O René, na época, era um garoto, né? Hoje ainda continua um garoto. Gandula de tempo. Não, é um garoto e eu gostaria de perguntar ao René qual foi a sensação dele de ter visto o pai, né, comandar uma equipe e ser campeão brasileiro em 71. Bem, eu estou aqui como o papagaio de pirata que era do Tele e de carona com esses craques aqui, né? Mas participei assistindo, principalmente da arquibancada, nos treinamentos, que eu era um verdadeiro gandula, na época era um garoto, mas aquilo foi histórico, tão histórico, que outros ganharam títulos brasileiros, mas aquele foi o primeiro campeão brasileiro foi o Atlético. Apesar de terem outros com
com títulos considerados o nível, o status de campeão, mas o primeiro campeonato foi aquele. E o Telê se consagrou, o meu pai, ele se consagrou aqui nesse momento, porque ele já vinha campeão do Fluminense. Ele formou o time que o Fluminense foi campeão brasileiro em 70, foi um time formado por ele, mas ele chegou em Belo Horizonte e conseguiu quebrar a hegemonia de 5 anos daquele timaço do Cruzeiro, de Natal, Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, aquele timaço do Cruzeiro, e virasse uma grande equipe respeitada no Brasil todo a partir dali. Isso foi para nós foi o ano revolucionário na história do meu pai, nas nossas histórias aqui. Eu acho que da maioria, se não de todos, foi aquele momento inesquecível da história do futebol brasileiro. Agora o Dadá teve um momento crítico quando o Dadá chegou da Copa de 70 e o Dadá chegou campeão mundial e nessa hora ele chegou aqui com muita moral, campeão do mundo, e nessa hora teve uma questão com o Telê, foi barrado. No jogo eu fiquei de fora, eu não admiti aquilo, o que aconteceu. Gostaria que o Dario contasse isso para nós, o que houve, por que o Dario foi barrado, sendo que era o nosso maior ídolo aqui no Atlético. Eu vou aproveitar a presença do René, filho do Telê Santana, para dizer o quanto eu sou agradecido ao Telê. Porque eu vim da Copa do Mundo, fiquei mascarado, só queria saber de festa, não estava treinando, engordei 3 quilos. E tecnicamente eu já era ruim, fisicamente mal. Passei uma fase ruim, o Telê me tirou. E eu fiquei brigando com o Telê. E ele falou, não, eu não tirei a sua camisa, você que me entregou. E nós fomos jogar contra o Fluminense de Araguari, no Mineirão. E quando eu vi que eu estava no banco, deu uma crise de estrelismo. Eu fiquei discutindo com o Telê. E o time estava perdendo de 1-0 para o Fluminense de Araguari, gol do Beliato, o Beliato tinha 1,90 m. E ele foi no escanteio e fez o gol. Aí quando estava perdendo o primeiro tempo, a torcida começou a gritar Dadá, Dadá, Dadá. O Telê pegou com a maior humildade e falou, Dadá, prova que eu estou errado, a torcida te quer, entra. Eu entrei bufando, só que foi 5 homens de 5 gols. Eu entrei com raiva, então eu devo demais ao Telê, porque eu estava mascarado mesmo, não estava treinando, e a coisa ficou ruim para mim. Quando acabou o jogo, eu falei, o Telê me tomou a camisa, aí o Telê pegou, aí foram no Telê, eu não tomei a camisa dele, ele me entregou a camisa, mas agora ele me tomou. Esse Dario eu quero, esse vai ser titular. E daí pra lá o Daninha fazer gol. Armando Marques consulta o seu cronômetro. Vai ser encerrado. É encerrado o jogo. Atlético campeão do Brasil. Clube Atlético Mineiro.